Queria então que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios 3. Lembrando aí que na aula passada a gente estava falando sobre a oração mais ousada da história, que é o texto de Efésios 3, do 14 ao 21. E é esse texto que a gente vai terminar de ver hoje, que acho que a parte mais densa a gente já viu nas últimas aulas. Então, Efésios 3. Efésios 3, do 14 ao 21. Uma oração de Paulo. Paulo termina aí a sua última. Na verdade, Paulo termina a sua parte doutrinária fazendo justamente uma oração. E aí ele fala: por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer por esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua soberania. Obrigado pela tua mão sobre todas as coisas. Obrigado porque o Senhor tem nos direcionado a estudar especificamente esse texto nesse período de pandemia. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu zelo, pelo seu cuidado com a sua igreja e com a nossa denominação. Pai, nós queremos entregar esse período de estudo em tuas mãos. Pedimos, Pai, eu peço que o Senhor derrame espírito de sabedoria e de revelação, como Paulo orou, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, durante o período em que nós estivermos estudando. Que o Senhor possa, de fato, nos ensinar sobre a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Libera a Sandra. E aí, na aula passada, então, a gente começou a ver alguns pontos. Nós começamos aí a ver alguns pontos em cima de Efésios 3. Se você olhar, se você está fazendo algum tipo de anotação, alguma coisa do tipo, você vai ver que a gente falou, então, sobre essa questão de como Paulo começou a sua carta em Efésios com uma oração e como ele termina essa parte doutrinária com uma oração. A primeira oração de Paulo, e aqui eu só queria fazer porque eu estava ouvindo uma aula hoje da Carol Basso e ela falou uma coisa muito interessante. A primeira oração que Paulo faz, Paulo ora para que a igreja tivesse conhecimento. Qual igreja? A igreja em Éfeso. Paulo ora para que a igreja tivesse conhecimento, ele ora para que Deus derramasse espírito de sabedoria e de revelação e curiosidade. A igreja em Éfeso, não sei se vocês viram, mas hoje teve um terremoto na Turquia, na cidade de Esmirna, e Éfeso fica um pouquinho acima no norte, fica bem pertinho de onde aconteceu esse terremoto hoje. E aí Paulo, então, no início da sua carta, ele ora pedindo por conhecimento, e agora ele ora para que eles se tornassem aquilo que Deus desejava que ele se tornasse. Isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente acha, e aqui a gente vai falar sobre conversão, às vezes a gente acha que a conversão, o evento da conversão, muitas das vezes ele acontece quase numa experiência mística, como se Deus tomasse aquela pessoa de assalto e a pessoa se convertesse ali. Isso pode acontecer para algumas pessoas. Algumas pessoas têm esse tipo de conversão, essas experiências de conversão com experiências místicas. Por exemplo, quando a gente olha para a conversão de Paulo na Bíblia, a gente vê que foi uma experiência realmente sobrenatural. Paulo foi encontrado no caminho pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele fica cego. Então, é uma experiência carregada de espiritualidade. Agora nem todas as pessoas são assim. E aí é uma coisa interessante que Paulo ele ora para que eles tivessem conhecimento de Deus. Eu lembro sempre quando meu pai ele fala sobre a experiência de conversão dele, e vocês provavelmente já ouviram ele falar sobre isso, ele ora e ele fala que a experiência de conversão dele aconteceu a partir de um estudo bíblico. Então, a experiência de conversão do meu pai, ela começa em um nível intelectual, vamos dizer assim, no nível racional, melhor dizendo. O meu pai se convenceu racionalmente
que a Bíblia ela era a palavra de Deus. Lógico, não foi sozinho, foi através da atuação do Espírito Santo. Mas ele não teve uma experiência sobrenatural, ele não foi arrebatado, ele não ficou cego como Paulo, ele não foi encontrado por Jesus pessoalmente, isso não aconteceu. Agora, o que acontece é que ele foi realmente convencido pelo Espírito Santo em um nível racional. Isso é muito interessante, porque é interessante quando a gente percebe que Paulo, ele meio que segue esse caminho. Ele começa a orar pela igreja para que primeiro eles conhecessem Deus. Lógico, a partir de uma atuação do Espírito Santo. A gente não faz nada sem o Espírito Santo. Mas primeiro ele queria que Paulo queria que eles conhecessem. Essa oração, ela vai estar lá em Efésios 1, do 15 ao 23. E aí, a partir de Efésios 1, do 15 ao 23, Paulo começa a explicar uma doutrina. Ou seja, ele começa a ensinar racionalmente acerca do Evangelho de Cristo. Isso é interessante porque isso é interessante porque existem homens na história que foram assim também. O C.S. Lewis, por exemplo, que é um cara que de vez em quando eu cito, eu tenho o livro dele aqui em algum lugar, não está perto de mim, não sei onde está, ali em cima. Eu tenho o livro dele, ele é o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, por exemplo, super conhecido, mas ele também era um teólogo. C.S. Lewis, ele era um ateu. Ele tinha essa inclinação para o ateísmo, ele não acreditava em Deus, e aí depois ele começou a se convencer racionalmente acerca do cristianismo, até depois que ele teve, de fato, uma experiência com Deus. Uma outra pessoa que foi assim foi Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Quando você para ler a história de Agostinho, que talvez o teólogo senso comum entre católicos e evangélicos, porque ele é respeitado por ambas as igrejas, ele era um professor de filosofia, de retórica, e ele primeiro se converte intelectualmente. Ele foi ler Romanos, ele foi ler, ouvindo muita coisa do Bispo Ambrósio de Milão ou Santo Ambrósio, e aí ele se convence racionalmente para só depois ele ter uma experiência de fato espiritual, de fato uma experiência dele com o próprio Espírito Santo e tudo mais. Por que isso é importante? Porque tanto a oração de Paulo, como esses exemplos que nós conhecemos, próximos de nós, como o exemplo do meu pai, como exemplo do C.S. Lewis, como exemplo de Santo Agostinho, isso mostra para a gente como que é importante que a gente conheça a palavra de Deus. Uma vez eu ouvi o Ângelo Basso falando o seguinte, o nível da sua experiência está muito ligado ao nível do seu conhecimento de Deus. Porque se você não conhece Deus, você não sabe como experimentar Deus e o que Deus pode te proporcionar, não no sentido de troca de interesse, mas no sentido de relacionamento de verdade. Então, o nosso relacionamento com Deus e aquilo que nós experimentamos de Deus está muito ligado àquilo que nós conhecemos. E isso também fala da nossa responsabilidade com o outro. Se você está conversando, por exemplo, a gente aqui da escola, né? A gente está conversando e vocês têm bastante conhecimento, a gente sempre estuda juntos, nossos estudos não são rasos. Nós temos uma certa responsabilidade com aquela pessoa que está iniciando na fé. Nós temos uma certa responsabilidade uns com os outros. Por exemplo, se o Diego aprende uma coisa e eu ensinei errado, conforme aquilo que ele aprendeu, eu acho que nós temos uma responsabilidade de nós conversarmos entre a gente e falar, olha, Thales, eu ouvi do pastor tal, ele explicando isso, isso e isso. É fundamental, porque essa questão do conhecimento está muito ligado ao nosso nível de experimentar Deus. Então, eu achei isso interessante e Paulo, então, ele começa a sua carta pedindo e orando por conhecimento. Nós falamos sobre isso, nós falamos aí sobre o início da oração de Paulo e nós falamos na última aula bastante sobre a posição de orar. Eu até coloquei na segunda-feira no grupo, falando aí sobre essa importância da gente orar de joelhos, né? Como que é importante nós posicionarmos o nosso corpo de maneira submissa a Deus. E eu incentivei vocês a orarem de joelhos durante a semana. Eu não sei se vocês oraram, mas que se vocês fizeram isso, que não fique apenas durante essa semana, mas que vocês possam realmente cultivar esse hábito. E aí a gente falou um pouquinho sobre essa questão do início de oração, falamos sobre a postura, falamos sobre a motivação de Paulo. A motivação de Paulo está lá no versículo 14 e no versículo 15.
Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Paulo glorifica o Pai por causa do papel reconciliador que ele teve em reconciliar homens, reconciliar gentios e judeus e de reconciliar toda a humanidade com ele mesmo. Então, ele fala sobre essa motivação da sua oração. E aí eu queria olhar com vocês, de fato, hoje, o versículo 16. Versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Santo Espírito ou pelo seu Espírito. Aí é uma oração que Paulo faz para o fortalecimento do homem interior. E agora sim eu quero espelhar, eu trouxe alguns livros para indicar para vocês hoje. Deixa eu só espelhar a tela. Vou botar vocês aqui para cima. Aqui. Isso. E aí, então, tem essa questão da oração pelo homem interior. Deixa eu só me achar aqui. Isso, achei. Então, Paulo pede que Deus, através do seu poder e dos seus vastos recursos, ele fortaleça o nosso homem interior. E aí tem essa pergunta. Gente, está sendo riscada essa tela, eu não sei por quê. E aí tem essa pergunta. O que é o homem interior? O homem interior é a nossa alma, é o nosso espírito. Sempre lembrando, nós somos seres espirituais tendo uma experiência natural. Nós não somos seres naturais tendo uma experiência espiritual. Então, a nossa parte que se comunica a Deus é o nosso espírito. E é fundamental que o nosso espírito esteja fortalecido. E aí nós temos alguns exemplos. Eu trouxe Efésios 6:10, a gente já vai olhar Efésios 6:10, mas antes a gente para pensar. Quando nós oramos em línguas, a Bíblia fala que nós oramos, a nossa mente fica infrutífera, mas o nosso espírito ele é fortalecido. Quando nós exercemos o jejum, eu até falei isso essa semana com uma pessoa, o jejum, ele não é... Como é que a gente definiria o jejum, né? O jejum ele é uma disciplina espiritual. Se eu não me engano, é o Francis Schaeffer que fala isso, eu não sei se é ele, mas assim, o jejum, a prática do jejum, a prática de você ler a Bíblia, a prática de você orar, a prática de você congregar, de você participar de uma igreja, a prática da gente coletivamente levantar as mãos num culto de domingo ou num culto de quarta, isso também é uma disciplina espiritual, é algo que todo crente deve fazer, que todo cristão deve fazer, que está ligado à nossa saúde espiritual e à nossa devoção a Deus. Então, quando Paulo ora para que o nosso homem interior seja fortalecido, essa é uma oração fundamental, porque é o nosso homem interior que se comunica com Deus. É o espírito do Diego que se comunica com Deus, é o espírito da Gisele que se comunica com Deus. Não é o meu corpo físico, não é nada disso, é o meu homem interior. E aqui eu trouxe um livro para vocês, eu estou cheio de livros em cima da minha escrivaninha, porque eu estava fazendo pesquisa e eu estava falando com a Elaine. Eu trouxe esse livro aqui, vamos ver se vai dar para ver. O nome dele é Crescendo em Oração. O pessoal da Crescendo em Oração, ele é do Mike Bickle e ele é editado pela Orvalho. Editora Orvalho, que é do Luciano Subirá. O pessoal da Intercessão fez um estudo, está fazendo um estudo, se eu não me engano, com base nesse livro, e aquela vez que eu dei um estudo grande na igreja sobre oração, eu usei ele como base. E aí, o nome é Crescendo em Oração, ele é um manual sobre oração, e aí o Mike Bickle vem falando sobre a experiência que eles têm no IHOP de estar há mais de, 10 anos, muito mais de 10 anos, com oração e adoração ininterrupta, sem nenhum tipo de pausa, não importa se é Natal, se é Ano Novo, se está tendo ataque terrorista ou se não. A igreja não para de adorar e de orar a Deus 24 horas. Se você entrar agora no site, no canal deles no YouTube, você vai ver que na sala de oração tem gente orando e tem gente adorando. IHOP, o nome. IHOP de Kansas City. Se você entrar 3 horas da manhã, vai ter gente. Se você entrar 3 horas da manhã, se você entrar meio-dia, vai ter gente e por aí vai. É muito legal a igreja deles lá. E aí ele dá dicas de como você deve viver a sua vida de oração. E aí um dos capítulos dele, o capítulo 14, é justamente orações
orações para fortalecer o nosso homem interior. Não vai dar para ver, não vai dar para ver. Aqui. Orações para fortalecer o nosso homem interior. E aí ele vem falando algumas coisas, eu trouxe para vocês, se vocês quiserem anotar, eu acho muito legal esse capítulo do livro dele. Ele fala que o nosso homem interior é tudo aquilo ligado à nossa mente, às nossas emoções e às nossas vontades. Olha como que é importante, nós fortalecermos o nosso homem interior. Nós precisamos ter uma mente fortalecida, nós precisamos ter as nossas emoções fortalecidas, nós precisamos ter a nossa vontade, as nossas vontades fortalecidas. O que é isso? Significa que as nossas vontades precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Significa que as nossas emoções precisam estar submissas a Deus. Significa que os nossos pensamentos precisam estar a serviço de Deus. E aí ele vem falando sobre essa questão. Tem uma parte que ele vira e fala o seguinte: na verdade, o nosso homem interior é a única parte que levaremos para a eternidade. Por essa razão, orar para que ele seja fortalecido deveria ser uma das nossas maiores prioridades. O fortalecimento do nosso homem interior consiste em renovarmos as nossas mentes e emoções pela graça de Deus à medida que conversamos com Ele. Infelizmente, tenho descoberto que para muitas pessoas, orar por força em seu homem interior é geralmente a parte mais negligenciada de sua vida de oração. E aí ele coloca como que isso é importante. E aqui ele coloca 10 tópicos de como você pode orar pelo fortalecimento do seu homem interior. Você pode orar para que Deus te dê mais temor. Então, por temor de Deus, se você estiver anotando, ore para que Deus te dê mais temor sobre ele, para que você tema a Deus mais. Ore para resistência. E aqui resistência é perseverança e paciência. Lembre-se de pedir que o Espírito Santo lhe conceda resistência nos dias em que você se compromete a jejuar, por exemplo. Lembre-se de pedir por resistência, que o Espírito Santo te dê resistência nesses dias que nós estamos vivendo, sem poder sair muito e tudo mais. Uma outra questão oração por amor. Quando você pede para que Deus te faça amá-lo mais, isso também é um tipo de oração de fortalecimento do homem interior. Oração para que Deus te mostre a luz da sua glória. É interessante que ele fala sobre isso. Paulo viu a glória de Deus no caminho e ele fica cego. Moisés, ele ora por isso em Êxodo 33:18. Rogo-te que me reveles a tua glória. A glória de Deus é aquilo que nos fascina. Nós somos fascinados pela glória de Deus. E aí, quando Deus revela a sua glória a nós, nós ficamos mais fortes nele. Uma outra questão oração por que ele chama de uma coisa, que nada mais é que Cristo seja o nosso centro, que Cristo seja a nossa prioridade, que ele seja a única coisa que nós estamos dispostos a gastar as nossas vidas. Ora para que nós sejamos dignos de estar na presença de Deus. E não por último, ora para que Deus abençoe o nosso modo de falar. Ele vira e fala o seguinte: o nosso modo de falar é algo muito significativo em nossa vida espiritual. Quando o nosso modo de falar se submete à liderança do Espírito Santo, todo o nosso homem interior também se submete à sua liderança. Isso é legal, a gente pedindo para o Espírito Santo nos guiar em como nós devemos falar, mas também nos alertar quando nós estamos falando errado. Porque às vezes nós ouvimos aquilo que nós falamos e aquilo desanima a nossa alma. Orar por humildade, orar por revelação e orar por paz e alegria. Orar por revelação, orar por humildade e orar por paz e alegria. Esse livro aqui é muito bom, ele é bem grosso, ele tem 400 e poucas páginas, mas ele é um ótimo livro para você ter em casa, até para você fazer pesquisa. Então, Paulo, ele ora... Fala, Flávio. Eu pulei um aqui. Desculpa, você já fechou até o livro. Oração para... no caso, era oração para que ele seja a nossa prioridade. Aí depois vem um outro antes de orar para que o nosso modo de falar seja conduzido pelo Espírito Santo. Digno. Orar para que nós sejamos dignos de Deus. Tá ótimo. Obrigado. Valeu.
E aí, então, Paulo ele fala sobre essa questão, Mike Bickle dá grande importância sobre essa oração de fortalecimento do homem interior. Pega rapidinho Efésios 6:10, que está aí na tela de vocês. Efésios 6:10 é aquele texto conhecido sobre as armaduras de Deus, e aí ele vira e fala: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós nos fortalecemos no Senhor? Nós nos fortalecemos nele de maneira espiritual. E nós nos fortalecemos na força do seu poder, de maneira espiritual. O restante do texto inteiro se dá no nível espiritual. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, todo o contexto do versículo 10, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é um contexto espiritual, na esfera espiritual. Então, o nosso fortalecimento do homem interior nada mais é do que o fortalecimento do nosso espírito. Mas o fortalecimento do nosso espírito vai determinar como nós nos relacionamos com Deus. É de suma importância que o meu espírito esteja fortalecido, que o espírito da Flávia esteja fortalecido, que o espírito da Alex esteja fortalecido. Para quando chegar o dia mau, a gente está de pé diante de Deus. A gente permanecer de pé, para que a gente não desanime, para que a gente não desista, para que a gente não caia, para que os nossos joelhos não vacilem. Até porque as coisas irão piorar antes que elas melhorem. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Então, essa oração, na minha opinião, essa oração por fortalecimento aí do homem interior, ela é uma oração preparatória. Ela é uma oração preparatória para os dias que nós iremos viver na Terra, como corpo, como cristãos, como comunidade, como pessoas na sociedade. Eu estava vendo agora, antes de entrar aqui no G1, sobre uma manifestação gigantesca na Polônia que está acontecendo agora. E qual é o motivo da manifestação gigantesca? Porque a Suprema Corte da Polônia não proibiu, mas endureceu as regras de aborto. Antes poderia fazer aborto para má formação fetal. E hoje em dia a Suprema Corte disse que é inconstitucional esse tipo de aborto lá na Polônia. E hoje em dia só pode aborto em casos de estupro, incesto ou risco de vida da mãe. Agora você vê como é que os valores estão invertidos. Se faz uma manifestação gigantesca para se ter o direito de matar um feto, para se ter um direito de matar uma criança que ainda não nasceu. Quando você para pensar que a Polônia é um país que foi fundado em cima de valores cristãos. O catolicismo, o cristianismo católico lá é muito forte. Nós tivemos um papa, né? Maneira de dizer, não é nosso porque a gente não faz parte da Igreja Católica Romana. Mas existe um papa da Polônia. O Papa João Paulo II, ele era polonês. Então, para você ver como é que as coisas mudam. E por que eu estou falando isso? Porque a eleição está aí. Mais do que, e aqui eu até falo, mais do que votar em uma pessoa necessariamente cristã, vote em pessoas que tenham, de fato, valores e éticas cristãs. E ética cristã. Porque quando chega nesse momento em que leis irão ser passadas, em que pressões políticas vão ser exercidas, nós precisamos de homens e de mulheres com fortes valores cristãos. A igreja precisa falar mais sobre política, não necessariamente nessa coisa de direita e esquerda, não necessariamente dessa coisa de falar em quem você deve votar ou não. Mas a gente tem que ter um pensamento crítico a esse respeito. Sobre isso, um livro que eu quero indicar a vocês é esse aqui. Deixa eu olhar nessa outra câmera. Esse daqui, o nome do livro, ele é Política Segundo a Bíblia. Política Segundo a Bíblia. Ele é princípios que todo cristão deve conhecer. Ele é muito bom para esse período de eleição. Ele é um livro pequenininho e ele é muito bom para esse período de eleição. É super fácil de ler, não é chato, apesar de falar sobre política. O escritor é o Wayne Grudem, esse senhorzinho simpático aqui. Ele é um teólogo, ele tem uma obra muito legal sobre teologia sistemática. Então eu aconselho esse livro aqui. E a gente também comprou esse livro aqui essa semana, Contra a Idolatria do Estado. Contra a Idolatria do Estado.
Esse aqui é de um pastor brasileiro, um teólogo brasileiro chamado Franklin Ferreira. Ele fala muito sobre a história da igreja e ele é muito ativo nas redes sociais sobre política. Aconselho vocês, nesse período de eleição, a seguir o cara. Ele é muito bom, ele é muito sensato, ele é muito bom. Então, esse livro aqui eu indico. Por favor, comprem. Ele não tá caro. Comprei pela Amazon, chegou rapidinho. A Amazon podia me patrocinar, né? De tanto livro que eu indico para vocês. Alguém levantou a mão. Quem foi? Foram 2 pessoas. Fui eu, Júnior. Tudo bom? Vai, Júnior. Parece desconexa a pergunta, mas eu vou depois perguntar. Quando Jesus falava que eu não fiz nada que eu não tenha visto meu pai fazer, eu não faço nada que eu não tenha visto meu pai fazer, ele via isso através da intercessão, da oração prévia? Eu acredito que não. Eu acredito que essa questão de que eu não vi nada, eu não faço nada sem ter antes visto meu pai fazer. Algumas coisas sim. E quando você para olhar, Jesus tinha uma vida muito ativa de oração, que é uma coisa que quase ninguém olha na Bíblia. Mas Jesus era muito ativo em oração. Quando você olha assim nos textos bíblicos, principalmente nos evangelhos, né, e fala assim, Jesus se retirou. Em algumas Bíblias é só Jesus se retirou, outras é Jesus se retirou para o monte, ou Jesus se retirou para orar. Ele tinha uma vida de oração muito ativa. A vida de Deus, a vida de Jesus com oração era uma coisa muito ativa. Então, sim, algumas questões eu acredito que ele via em intercessão, mas muitas não. Muitas eu acredito que é por conhecer o caráter de Deus. Então, conhecendo o caráter de Deus, ele sabia da vontade de Deus sobre aquelas coisas que ele deveria fazer. Quando era algo muito específico, ele poderia até ver intercessão numa comunhão mais íntima com o Pai, Deus instruindo ele a falar assim, vai para tal lugar, faça tal coisa, fale com tal pessoa. Mas, no geral, isso está muito mais ligado com conhecer o caráter de Deus, saber quem Deus é e qual é a vontade dele. Tanto que, no final, um texto dos Evangelhos, Jesus vai falar, olha, quem me viu, viu o Pai. Por quê? Porque ele, conhecendo o caráter de Deus, ele podia expor o caráter de Deus, ele podia revelar o caráter de Deus através dos seus sermões e através das suas atitudes. Então, sim, nos dois. Mas muito do que eu, pelo menos a minha maneira de ver, tá, Júnior? Não tem nenhum problema de pensar o contrário. Mas, assim, pelo menos a minha maneira de ver, isso está muito mais ligado a conhecer de fato o caráter de Deus. É interessante também como que, muitas das vezes, Jesus ele se retirava após fazer determinados milagres ou após um sermão longo. Por quê? Porque a oração tem essa capacidade de fortalecer o nosso espírito. A oração tem essa capacidade de fortalecer o nosso espírito depois de uma batalha, depois de um serviço árduo. Então, ele ia para ter comunhão com o Pai e para se fortalecer, para seguir o ministério dele. Obrigado. Tamo junto. Vai, Flávio. Levantou a mão, não? Então, peraí, deixa eu tirar a sua mãozinha aqui que ficou levantada. Então, eu aconselho vocês a lerem esse livro. Eu acho que a gente tem que pensar e tem que falar mais sobre política, pelo amor de Deus. Pensem em quem vocês vão votar. E essa foi uma semana complicada para a igreja no geral, né? Teve várias tretas aí na internet, não sei se vocês acompanharam. E ainda teve aí um caso infeliz aqui na cidade de uma igreja que foi fechada. Enfim, a gente precisa muito saber tomar determinadas decisões na nossa vida. E esse livro tem sido muito bênção na minha vida por causa disso. Seguindo aí, então, Paulo olha para que Jesus ele habite em nós e para que nós possamos conhecer Cristo e seguir em conhecê-lo. Vai para Efésios 3, versículo 17, 18 e 19. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Agora é uma coisa interessante que está aí na tela de vocês. Quem faz essa distinção aí, quem coloca os 5 degraus da oração de Paulo, é John Stott. John Stott ele percebe que é como se tivessem aí 4 degraus nessa oração de Paulo. Paulo ele inicia o primeiro degrau pedindo o fortalecimento do homem interior. Depois ele pede para que Cristo habitasse no homem. Então, primeiro o homem precisa ser fortalecido. Depois Cristo passa a habitar no homem
Com Cristo habitando no homem, nós podemos então começar a compreender o amor de Deus e depois então, de fato, nós conheceremos plenamente o amor de Deus. É algo gradual. Por isso que ele fala sobre os 4 degraus da oração de Paulo. Então, primeiro começa com o nosso homem, o homem espiritual, o nosso espírito sendo fortalecido, depois com Cristo habitando dentro do homem, depois com a gente começa a compreender esse amor e, por último, nós então conhecemos de fato esse amor. Eu acredito que o conhecimento pleno do amor de Deus só vai ser na era vindoura, só vai ser quando Jesus voltar e quando nós estivermos de fato unidos com Ele de maneira definitiva. Até lá, a gente não vai conseguir compreender. Nós teremos relances de amor. E ainda que sejam apenas relances, é aquilo que eu falei. A glória de Deus nos fascina. Tinha uma música da época do Fogo e Glória, eu acredito que é do Fogo e Glória, do Som da Chuva, que tinha e a gente cantava isso, o Senhor me fascina. Pena que a Márcia não está aqui hoje, mas tinha uma música dessa. Eu não sei se é do Fogo e Glória ou se é do Mike Shea, do pessoal do Casa de Davi. Era tanta música assim, e aí tinha essa coisa do Senhor me fascina, o seu amor me fascina, e é muito ligado a isso. Por último, Paulo termina, então, a sua carta em uma doxologia. Mais uma vez, o que significa doxologia, minha gente? Já falei isso para vocês lá, numa das primeiras aulas de Efésios 1. Doxologia é esse texto... Isso, Flávio, corre lá para suas anotações. O texto aí de que significa doxologia, ele nada mais é do que uma exaltação a Deus, a sua divindade, a sua grande obra, os seus grandes feitos. Nós reconhecemos quem Deus é em franca e aberta adoração. E aí ele termina, então, Efésios 3, em uma doxologia, versículo 20 e 21. E aqui é interessante porque assim, ele não poderia fazer diferente. Ele inicia em oração e ele termina a sua parte doutrinária entregando a sua doutrina a Deus. E ele vira e fala assim, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que esse aquele aqui é para Deus, né? Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo, ele inicia o seu texto de Efésios 3 em doxologia e ele também finaliza o seu texto em doxologia. E aí tem essa frase de John Stott que está na sua tela, doutrina leva à doxologia e ao serviço. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que nós aprendemos... O que é doutrina, minha gente? Às vezes a gente acha que doutrina é uma coisa muito tradicional, é uma coisa muito rígida, é uma coisa muito velha, mas doutrina significa ensino. Então, tudo aquilo que nós aprendemos através da pregação da palavra, através de momentos como esse, em que nós estamos sentados e conversando e estudando, isso é uma doutrina, isso é ensino. Então, todo ensino deve levar a uma doxologia, ou seja, todo ensino deve fazer com que você adore a Deus por quem Ele é. Essa é a questão. Mais do que isso, todo ensino deve fazer você adorar a Deus por quem Ele é e deve fazer com que você o sirva. Por quê? Porque quando nós entendemos quem Deus é, quando nós aprendemos acerca do seu caráter, quando nós aprendemos acerca da sua obra redentora, isso deve nos levar a servir os outros. Isso deve nos levar a servir a igreja. Isso deve nos levar a servir ao corpo de Cristo. Então é por isso que John Stott, de maneira muito sábia, esse senhorzinho simpático, já falecido, infelizmente, ele vira e fala, doutrina leva à doxologia e ao serviço. Ensino deve te levar a adorar a Deus e a servir o próximo. Então Paulo ele inicia a sua carta em doxologia e ele termina a sua carta também em doxologia. Deixa eu ver se tem um livro aqui para eu mostrar para vocês. Não está aqui. Mas está em algum outro lugar. Está ali. Espera aí, deixa eu levantar para pegar esse livro.
Esse livro... A Raquel achou aí, A Casa de Davi, né? A música. Então, ela botou... Raquel e Júnior colocaram no grupo da escola, depois vocês vão ver. Eu só tenho um minutinho aqui. Eu tenho esse livro aqui. Esse livro aqui é uma biografia do Bento XVI, do antigo Papa da Igreja. E é interessante porque quando você lê a biografia do cara, você aprende duas coisas. Primeiro, só tem um minuto. Primeiro, na minha opinião, o cara é um homem de Deus. Segundo, você aprende que dentro da Igreja Católica existem vários tipos. Não é só porque o cara era católico que ele tinha essa devoção a Maria de maneira forte, como nós temos com esse atual Papa. A Igreja Católica, por exemplo, aqui na América do Sul, é muito ligada à adoração a Maria, diferente da Igreja Europeia. E aí ele tem esse livro, é uma biografia normal, e é muito interessante. Ele termina também a biografia dele em doxologia. Ele escreve Para a Maior Glória de Deus. É uma doxologia curtinha, mas ele termina o livro dele em doxologia. Então, é só uma curiosidade, comprem também esse livro é bom. Então, John Stott, então, ele fala sobre isso, e Paulo, ele inicia o seu sermão em doxologia e ele termina a sua doutrina, a sua parte doutrinária em doxologia. A partir de agora, Efésios 4, 5 e 6, nós iremos entrar na parte de ética cristã, a partir do que nós aprendemos, como nós devemos viver. Amém? Devo ter menos de 10 segundos. Tranquilo? Eu vou